Quero também trazer um pouquinho de resquício político, né, dessa história envolvendo agora o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque os ministros do governo federal avaliam que as últimas descobertas sobre essa possível tentativa de golpe no Brasil têm um potencial para provocar impacto nas eleições municipais deste ano, principalmente nas disputas pelas prefeituras aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro. A percepção do Planalto é a de que, com o cerco se fechando em torno de Jair Bolsonaro e de seu núcleo político, o ex-presidente acabaria se tornando um cabo eleitoral tóxico. Em São Paulo, por exemplo, a campanha de Nunes entrou num estado de alerta. Além disso, a operação da Polícia Federal ameaça diminuir o poder de barganha de Bolsonaro na possível indicação para o vice de Nunes. Quais são as consequências políticas de um grupo que está hoje sendo alvo da Polícia Federal, mas que tem trabalho intenso para tentar colocar cada vez mais gente nas prefeituras e principalmente quando falamos de Rio de Janeiro e São Paulo, que são as maiores capitais aí do país, hein, Alan Gani? Evandro, é claro que isso vai ser uma arma política muito utilizada pela oposição. No caso aqui de São Paulo, veja que o atual prefeito Ricardo Nunes, ele já tinha uma certa resistência em aproximar a imagem dele do Jair Bolsonaro. Imagina agora, né? Ele vai ficar com muito mais medo, com muito mais receio. Agora, de qualquer modo, a gente não sabe direito quais serão os impactos políticos, como a população vai interpretar. Será que a população não vai interpretar que todas essas buscas, né, esses mandados de busca e apreensão, prisões preventivas, não está tendo algum tipo de exagero aí? E aí talvez a população, se ela entender que há uma certa injustiça, né, a justiça está pesando muito a mão, pode ser que isso até beneficie aqueles candidatos apoiados pelo Bolsonaro. Mas, de qualquer forma, a oposição vai explorar muito, principalmente a narrativa golpista nas eleições de 2024. Ô, Dávila, a gente já viu lá atrás, né, como mencionou aqui o Alan Gani, o Ricardo Nunes de alguma forma se descolando de Jair Bolsonaro quando ele estava passando por aquele julgamento de inelegibilidade lá no Tribunal Superior Eleitoral. Aí depois houve um movimento intenso para grudar um pouco essa imagem e falar, não, olha, Jair Bolsonaro é importante para a nossa campanha, a gente está disposto a ouvir o que ele vai indicar, as indicações dele são muito importantes. Agora, é preciso haver também um cuidado de Nunes na forma como a campanha dele vai se comunicar, porque a cola com Jair Bolsonaro e o PL já foi feita. E agora, provavelmente, Nunes vai ser muito espizinhado diante da situação em que se encontra o seu aliado, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Olha, Evandro, a minha opinião é que isso vai pesar zero na eleição. Por quê? Porque a eleição municipal é uma outra eleição. Pode pesar 1, 2% de um voto super ideológico, mas esse voto ideológico já está dado. É aquele que não quer o Boulos e aquele que quer o Nunes, que é a direita ou que é a esquerda. Então, esse voto ideológico, pode acontecer o que acontecer, nunca um cara da direita vai dizer agora, não, olha, por causa desse negócio do Bolsonaro, agora eu vou votar no Boulos. Isso não vai acontecer. Então, eu não vejo que isso tem peso no voto. Agora, o que tem peso é na articulação do peso de cada partido dentro da coligação do prefeito. Aí é outra história. Mas, ao meu ver, o prefeito Ricardo Nunes deve escolher o seu vice de acordo com os nomes aventados. E não porque esse nome pertence ao Jair Bolsonaro ou esse nome pertence a outro partido. Eu acho que é importante escolher um bom vice e aí sim que tenta ampliar o voto dele e tratar de um tema que realmente hoje, a meu ver, é muito importante para o paulistano e para o paulista e para o brasileiro, que é a questão da segurança. Então, assim, essa sim é uma bandeira da direita que precisa responder muito bem. Agora, se o nome vem indicado pelo Bolsonaro, vem indicado pelo Tarcísio ou pelo Kassab, isso é de menos. O que ele precisa é escolher um bom nome. Então, a meu ver, isso não muda a equação de uma eleição polarizada em São Paulo, que jamais esse eleitor de direita vai votar no Boulos por causa do que está acontecendo hoje com essa questão da minuta do golpe. Você concorda, Segré? Concordo e vou mais longe. Já faço uma aposta para todos os assessores de marketing do Nunes. Faz 2 comícios. Um Nunes sozinho e outro Nunes com Bolsonaro. Mesmo sendo na cidade de São Paulo, você vai ver como a diferença na multidão que vai no um em relação ao outro é notável.
Bolsonaro continua acumulando muita gente por todos os lugares onde passa. Em eleição, você tem que traicionar eleitores. Mas tem 5 tipos de eleitores. Aquele que gosta do Boulos, nunca vai votar pelo Nunes. Aquele que gosta do Nunes, nunca vai votar pelo Boulos. Tem aquele que não gosta do Nunes, que provavelmente vote no Boulos. E tem aquele que não gosta do Boulos, então provavelmente vote no Nunes. Mas tem um que ele pode votar por uma opção que não é nem um nem o outro, até que tenha que resolver por um ou por outro, eventualmente, no segundo turno. E aí vai constar como? Aí a incidência daquele que possa indicar o Bolsonaro vai continuar tendo peso. Eu não tiraria, se fosse da campanha do Nunes, não tiraria o nome do Bolsonaro ainda, porque até agora são especulações e investigações policiais, mas não tem nenhuma determinação e muito menos sentença. Lembrando que mesmo com sentença, aconteceu de tudo aqui no Brasil, então temos que esperar. E você, Piperno, se fosse um marqueteiro, o que faria? Se fosse marqueteiro, eu iria aguardar um pouquinho, até porque eu concordo em grande parte do que disse o Dávila. Veja, ele praticamente se confessa um golpista, porém o impacto em eleição municipal ele é um pouco mais reduzido, a não ser, e aí é a minha única zona de discordância, na cidade de São Paulo. São Paulo é praticamente um estado à parte e tal, então essas questões nacionais, de certa forma, aqui em São Paulo têm um impacto diferente do que acontece no resto do país. Salvador é um caso muito claro e específico para dar razão ao argumento do Dávila. O PT ganha de lavada a eleição nacional, ganhou 5 eleições consecutivas para o governo, mas tem perdido a capital Salvador. O Lula ganha de goleada em Salvador e o candidato do PT perde. Por quê? Porque é uma eleição local. São Paulo acho que tem uma dinâmica um pouquinho diferente. Por isso que eu acho que convém o prefeito aguardar um pouco mais, o marqueteiro do prefeito aguardar um pouco mais. Agora, é óbvio que a luz amarela fica acesa. E aí vem aquilo, para mim, o que é uma outra variável. Tem alguns nomes que ficaram fora do jogo, mas que não custa nada aguardar um pouquinho para bater em retirada definitiva. O Kim e o Ricardo Salles. Dependendo do desfecho disso, ficaria muito difícil para o União Brasil ignorar o Kim, que sempre foi alguém claramente de direita, mas que bate muito no prefeito. E bater num prefeito ligado ao bolsonarismo, em tese, pode ficar mais fácil. O Ricardo Salles, por sua vez, ele pode se beneficiar dessa saída temporária, e a gente não sabe a duração desse temporário, dessa saída do jogo, do Valdemar. E foi o Valdemar quem, afinal de contas, falou: eu não quero esse aí. Com o Valdemar fora do jogo, qual seria a cabeça, a decisão da nova direção do PL? Eu não sei. Mas Agora, esse cenário para a direita seria mais complicado, né? Para o Guilherme Boulos seria melhor. Cenário que o Piperno está levantando, porque dividiria a direita, né? E aí o grande ativo do Ricardo Nunes, qual que é o grande ativo? É ser o anti-Boulos. É isso. Sim. Une todo mundo da direita para votar nele contra o Boulos. Não é que gosta do Ricardo Nunes, não. É para impedir uma vitória do Boulos. Dividindo a direita, aí o Boulos está comemorando. Eu não concordo, Piperno, com que Valdemar da Costa Neto vai sair do jogo. Mesmo estando preso nesse momento, e sei lá por quanto tempo poderá ficar, não sai do jogo. Não. Uma personalidade como essa num partido com a preponderância que tem sobre ele também, e ele sobre o partido. Me parece que pode até não estar nos holofotes, mas o poder de decisão vai continuar sendo dele, na minha opinião.